Agora sim, vamos falar sobre o Mercosul, porque essa semana haverá cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. Bruno Pinheiro, sim, agora tem mais informações. Essa que vai ser a primeira viagem do presidente Lula para o exterior depois daquele acidente doméstico, né, que teve em outubro. Boa tarde, Bruno, para você. Após uma recomendação dos médicos, inclusive, né, Soraya? Ótima tarde a você, excelente semana. Quem nos acompanha, essa viagem está agendada. Esse evento acontece na sexta-feira, já quase no final da semana. Uma importante reunião que vem com uma expectativa após uma semana de conflitos sobre aquela repercussão internacional, sobre a exportação de carne, inclusive. Veio uma nota de repúdio do governo federal, do Ministério também de Agricultura, de vários governadores, e tem uma expectativa sobre União Europeia e Mercosul também, este acordo comercial. Essa reunião, ela também está agendada para acontecer a transmissão da presidência do Mercosul para a Argentina, de Javier Milei, como o nosso analista Gustavo Segré já adiantou algumas informações. Então, após esse acidente, com a liberação dos médicos que estão e acompanham sempre o presidente da República sobre essa liberação, ele vai viajar com essa expectativa de chegar a um acordo após 20 anos de negociações. Lula já disse na última semana sobre os representantes franceses que eles não estão apitando em nada, que é necessário ter uma conversa com os representantes realmente para ver o que deve ser feito, se eles têm o interesse de fazer o acordo ou não. Então, isso vem com uma expectativa de acabar com essa discussão antiga nesta reunião que vai acontecer na sexta-feira no Uruguai. A gente vai acompanhar na última semana o que foi eleito, né? O novo presidente, o futuro presidente do Uruguai, esteve no Palácio do Planalto numa reunião, conversaram sobre diversos acordos, sobre amizade, relação comercial, e a ideia é que em 2025 esse relacionamento seja ainda melhor com o Uruguai. A gente acompanha então essa viagem internacional do presidente Lula após esse acidente na residência oficial no Palácio da Alvorada. Soraya. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar já já. Bom, um acordo ali depois de quantos anos, Segré? Mais de 20 anos aguardando. E agora essa possibilidade, portanto, de acontecer. Está mais perto do que antes, né? Está mais perto, mas deu um migué, um puxadinho esse acordo, porque o acordo da União Europeia e Mercosul tem mais de 21 anos em negociação, ou seja, já é maior de idade, porém ainda não tem a certidão de nascimento, não foi assinado de fato. Dentro dos acordos do Mercosul com a União Europeia, esse puxadinho era fazer um acordo de livre comércio transitório. Dessa forma, não precisava passar por cada um dos 27 congressos dos países integrantes da União Europeia, nem dos 4 individualmente do Mercosul. Então entrava diretamente através do Parlamento Europeu, e a França, nesse caso, não tem poder de veto. Foi uma fórmula muito criteriosa e criativa para livrar o Mercosul e a União Europeia de uma oposição francesa. Vamos ver se isso funciona. Mas eu te diria, com condições de afirmar, que a Argentina, junto com o Uruguai de Lacalle, eu não sei do Orsi agora, o próximo presidente, mas eles estão querendo retroceder o Mercosul para uma zona de livre comércio, como é hoje, União Alfandegária. Nós 4, junto com Zé Maria, Cássio, Piperno e eu, temos um bloco. E queremos fazer um acordo com Soraya. Eu quero fazer um acordo com Soraya, mas o Piperno não quer. Então ninguém pode. Assim funciona o Mercosul hoje. O que estão propondo? Uruguai do Lacalle, de novo, não sei o que o Orsi, novo presidente do Uruguai, poderá propor. Mas a Argentina quer tirar essa união alfandegária que obriga todos juntos, e se um não quer, ninguém pode, para uma zona de livre comércio em que, se um quer, eu falo, eu quero fazer negócios com a Soraya. Aí a Cássio fala, eu não quero. Então fica de fora. O Piperno diz, eu mudei de ideia, agora quero. Então ele vai junto. Mas não obriga a evitar uma falta de acordo porque um dos 4 não quer. E agora com Bolívia, como membro pleno, complicaria ainda mais essa situação. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, mas eu te diria que o Mercosul está começando a ser um pouco desvalorizado em termos do que pode vir daqui para frente. Se a União Europeia e o Mercosul não chegam a um acordo,
eu tenho medo de que o Mercosul comece a desaparecer. Havia, de fato, uma série de discordância, né? E agora talvez eles encontraram mais pontos de acordo, é isso? Sim, mas esses pontos de acordos são pontos normais dentro do Mercosul que precisa trabalhar internamente. Eu fui consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a regulamentação dentro do Mercosul. E você hoje, por exemplo, todos os torcedores que foram para assistir a Copa Libertadores, se levaram um secador de cabelo, eles não conseguiram colocar, porque a tomada é diferente. Então estamos falando de um bloco comercial em que nós operamos entre nós e queremos fazer negócios com o outro, mas se levarmos um celular, temos que levar um adaptador porque a tomada é diferente. Tem alguma coisa aí que precisa ser melhorada. O ministro, então, da Economia da Argentina, né, Luiz Caputo, veio a São Paulo nesta segunda-feira, junto a toda uma comissão de governo argentino, para conversar, então, com os empresários em busca de investimentos. Vamos ouvir o que ele falou. Es muy importante que el Mercosur también muestre flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos bilaterales. Creemos que esto es algo que también favorece a todos los países y así que entiendo que no debiera haber ningún problema para que sigamos trabajando juntos en esta línea. Esencialmente nosotros cortamos todo lo que era el gasto relacionado con la política y la corrupción y redujimos fuertemente los gastos también administrativos. Redujimos el gasto en un 30% y llegamos al equilibrio fiscal en el primer mes de nuestro mandato, habiendo heredado 5 puntos de déficit fiscal y lo más importante, lo hicimos habiendo duplicado el nivel de subsidios a los más vulnerables. Hoy, con los 2 subsidios principales, se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Ouvimos, portanto, o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, que foi uma entrevista, inclusive, exclusiva, né, Segre? Você que estava ali nos bastidores, ali, para quem nos acompanha por imagens, também Pablo Spyer, né, conduziu essa entrevista com o ministro. O que mais que você pode nos contar dessa entrevista, que foi exclusiva aqui para a Jovem Pan? Foi exclusiva, nós tiramos o ministro do palco, levamos para um lado. O Pablo fez a entrevista. Sabe quem era o câmera dessa entrevista? Eu. Olha só, ficou boa a imagem, viu? Gostei, parabéns. A gente tínhamos a possibilidade exclusiva. Falei, Pablo, entrevista, peguei o celular e mandamos aí. Isso aí. Isso é jornalismo em primeira mão. É isso. Mas observa como ele fez algumas questões e uma correção. Eu mencionei no começo Santiago Caputo. Santiago Caputo é o assessor especial do Milei. O ministro da Economia é Luiz Caputo. Luiz Caputo. E quando ele menciona o que tinha sido a realidade argentina quando ele tomou, a inflação era 25,5% mensal. Hoje está em 2,7% para o mês de outubro. E qual foi a lógica? Cortar a emissão monetária, não precisar de financiamento. A Argentina terminou agora, nos primeiros 11 meses da administração Milei, com um superávit primário de 1,8% do PIB e um superávit nominal, ou seja, arrecadou, gastou, pagou juros da dívida e ainda sobrou dinheiro de 0,5%. Isso mostra como uma administração racional do recurso público pode melhorar a macroeconomia. Ainda não chegou na microeconomia, ou seja, o empresário argentino, a população argentina estão sofrendo ainda, mas o caminho para o futuro é realmente muito promissório. Acácio, como que você faz, né, a leitura que você faz desse apoio, então, manifestado pelo ministro da Argentina, Luiz Caputo, porque depois de tanto tempo de negociação, né, agora vem essa possibilidade de solução para os próximos dias? Esse acordo Mercosul e União Europeia, ele é importante para os dois lados, mas eu confesso que acho ele melhor
para nós aqui do Mercosul, especialmente para o Brasil por conta do agronegócio. E é exatamente essa vantagem que nós temos que causa tanta preocupação, especialmente nos agricultores franceses e nos agricultores espanhóis. A nossa capacidade aqui do agro é muito maior que a deles. Eles já trabalham com muitas dificuldades há muitos anos e são custeados pelos respectivos governos através de isenções e incentivos. Então é óbvio que eles façam toda essa grita. E a verdade é, o governo francês e o governo espanhol, com o objetivo de não fechar as portas do Mercosul para outros setores que vão além do agro, estão fazendo um agradinho para estes dois setores em específico, para que eles façam menos barulho. Então, por isso também que há essa tendência pela confirmação desse acordo, que, repito, é muito melhor aqui para nós do Mercosul do que para os países europeus propriamente. Pipeno também acha que esse acordo pode favorecer aqui ao Brasil e a própria economia europeia, né, que também acabaria influenciando aqui no nosso país? Ô Soraya, bom, primeiro que eu vejo a possibilidade desse acordo como realmente um divisor de águas na história do Mercosul. Porque se o acordo não sai, eu concordo com você, Graça, se esse acordo não sair, eu não sei se sobrarão aí muitos motivos para que o Mercosul continue com o atual formato. Porque aí eu acho, e seria realmente legítimo que cada um fosse cuidar da vida, né? Buscar os acordos que lhes interessam, porque não haveria, outra possibilidade do Mercosul sair dessa nossa região e fazer parcerias com outros blocos. Então, eu acho que é um momento fundamental e eu espero que realmente esse acordo saia. Mas aí também tem uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar nesse encontro de hoje. Quer dizer, é muito sintomático o que tem acontecido na Fiesp, porque em outros tempos a indústria brasileira era um setor mais refratário a acordos de livre comércio. Historicamente tem sido assim. E eu acho que a indústria começou a enxergar que ela tem que se integrar melhor às cadeias globais de produção. Terceira coisa, eu acho que é óbvio que o agronegócio brasileiro seria o primeiro beneficiado, né, nessa fase inicial. Mas aí, por outro lado, a indústria europeia também teria aqui, né, nesse mercado aqui do Mercosul, mais uma outra opção. Porque, vejam, a indústria europeia hoje ela vive um momento de certo estrangulamento. Ela é, de um lado, acossada pela potência, pela pujança da indústria exportadora chinesa, da indústria manufatureira exportadora da China, e do outro lado, também ela perde mercados para a indústria americana. Então ela precisa buscar outras alternativas. E aí o bloco do Mercosul seria uma delas. Agora, Zé, também quero te ouvir. Na semana passada, você deve ter acompanhado de perto, né? Tiveram várias reuniões com negociadores-chefes da União Europeia, também com cada país do Mercosul. O governo brasileiro está bastante esperançoso? O que você tem ouvido aí? Acharam o presidente Lula até otimista demais com essa história de assinar esse acordo até o final do ano. Nós estamos aí há poucos dias do final do ano e o acordo está difícil. Olha, Soraya, primeiro tem que analisar, e nós já falamos aqui sobre o Mercosul. O Mercosul, ele foi iniciado lá atrás, eu me lembro no governo Sarney, né? Esta ideia de se fechar em blocos, todos imaginavam que o mundo inteiro se fecharia em bloco e a gente precisava formar um bloco até para negociar entre os blocos, né? Só que agora o Mercosul está enfrentando dificuldades reais. A salvaguarda está aumentando demais, existem produtos que conflitam nesta negociação com países vizinhos e essa viagem do presidente ao Uruguai vai ser muito boa exatamente para sentir e para falar sobre a importância do Mercosul. Então, primeiro, é preciso discutir aqui internamente o que queremos e o que é o Mercosul. O Mercosul é o Brasil e a Argentina, né? Não temos dúvidas sobre isso. O Brasil, muito.
e depois a Argentina. Se esses dois países vacilam, fica muito difícil dizer o que é o Mercosul. Essa concorrência do produto brasileiro com o produto europeu, não é só França, mas o produto agrícola europeu, realmente nós estamos em vantagem. Nós temos uma produtividade maior, nós temos um produto de melhor qualidade, e aí nos acusam de dificuldades sanitárias, isso não é real, a gente desmente tecnicamente todas, né? Eu acho que toda proteção ela é danosa. E costumo citar, o computador cobra. O Brasil criou uma empresa de computadores, cobra, e impedia, não taxava, proibia a importação de computadores. Nós fomos condenados a lidar com esses cobras aí muito tempo. Isso atrasou e muito aqui o Brasil e a relação com a informatização, né, com a automação. Mas estou dizendo isso porque a União Europeia, ao tentar se proteger, pode cavar as suas dificuldades para o futuro. Porque no primeiro momento tem dificuldade, depois se aprende e disputa de igual para igual. Eu defendo a abertura total. Então, eu acho que a União Europeia não deveria ter medo desse acordo, até porque existem outros produtos que a União Europeia produz muito melhor. Deixa eu ouvir mais o Segré, que esteve ali frente a frente com o ministro, para trazer mais informações. Bom, de fato, a entrada da Argentina no Mercosul, né, e que traz com ele Javier Milei, que é um grande defensor desse livre comércio, né? Mas você vê, olhando mais para frente, né, 2025, por exemplo, com Trump chegando no poder, ele já mostrou que tem acenos protecionistas, né? Isso vai impedir alguma coisa ou não vai mudar nada esse acordo, esse possível fechamento no acordo? É muito oportuna a tua pergunta, Soraya, porque quando a gente avalia a situação da Argentina com os Estados Unidos, o alinhamento ideológico é muito claro, é definitivo. E o Milei quer fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que pelas normas do Mercosul ele não poderia. O Uruguai queria fazer alguma coisa parecida com a China, pelas normas do Mercosul, não poderia. Então, qual é a solução? Diminuir, de novo, essa união alfandegária para uma zona de livre comércio que cada um pode fazer acordos com quem quiser. Qual o detalhe aí? Se chama tarifa externa comum, ou arancel externo comum. Hoje, quando um país, Espanha, um produtor da Espanha, manda um produto para o Brasil, o imposto de importação nos 4 países é o mesmo. Se diminui a zona de livre comércio, essa liberdade para colocar o arancel poderia ser burlada. Então aí poderíamos ter trânsito de uma mercadoria que entra para um país e depois vai para o outro pagando menos tarifas aduaneiras. A situação específica do Brasil é que fica mais complexa, porque essa afirmação do Trump determina que se os BRICS colocarem o desejo de instrumentar uma moeda que não seja o dólar, ele afirmou, Trump, que taxaria 100% as importações desses países. Quem está entre os BRICS? Brasil. Sim. A B dos BRICS é Brasil. E aí, como ficaria então o Brasil dentro do Mercosul, tentando fazer, através da Argentina, um acordo de livre comércio, sendo que, pelo lado dos BRICS, em que a Argentina não está, poderia vir a ter uma taxação de 100%. E aí entra, inclusive, o chanceler Sergei Lavrov, da Rússia, que falou: a ideia de colocar uma moeda dentro dos BRICS foi de quem? Do presidente Lula. Eu não tenho nada a ver. Que é um grande defensor, inclusive, né? Então aí complica muito mais a situação brasileira dentro desse contexto que avaliamos. O Trump, nesse caso, querendo ser a polícia econômica do mundo também, né? Não, ele define o que ele quer. Pô, se você está utilizando a moeda do dólar e alguém quer colocar, ele tem todo o direito de falar, quer fazer isso? Tudo bem, mas ele vai pagar mais impostos. Ele quer interferir, por exemplo, numa negociação que o Brasil pode fazer com a China. Pode fazer com quem quiser, então, mas tem que saber qual é o preço. Ou seja, você pode fazer o seu comércio com a China, mas se não fizer na minha moeda, eu vou te sobretaxar. Não, senhor. Não foi isso que ele falou. Hoje você pode fazer negócios com a China utilizando a moeda da China. Nada te impede isso. O que os BRICS querem é tirar o dólar e que o mundo utilize uma moeda diferente, que poderia ser o yuan da China. Então, são coisas diferentes. Hoje Brasil pode fazer acordos e operar com a Argentina em pesos ou em reais. Pode fazer com a China também. Uma moeda, mas dentro do mundo não é tão fácil.